Fala pessoal, Douglas aqui para um vídeo de atualização referente às obras de duplicação da PR-412 de Matinhos a Pontal do Paraná. Hoje a gente vai meio que inverter um pouco as imagens aqui, a gente vai mostrar no sentido do balneário Betares, Ipicaraí, enfim, um pouco da região aqui, até perto de Currais, na verdade, porque não está seguindo exatamente o mesmo trecho em relação aqui à Avenida Paranaguá. Então a gente vai mostrar aqui as imagens do lado norte seguindo sentido sul, ou seja, indo para o centro da cidade de Matinhos. Percebemos que muito do trecho que já está fora da primeira fase está sendo mexido aqui, tanto nas marginais quanto da própria PR-412. Obviamente que ainda tem coisa a ser executada, aliás, muita coisa a ser executada aqui, justamente porque é uma obra de 3 anos, tá, pessoal? Então ela só vai ser concluída aí, se tudo der certo, lá no ano de 2028. Muita coisa vai acontecer aqui na região, as marginais ficarão completamente diferentes, a própria PR-412, após a duplicação, ela vai ficar muito diferente, muita coisa vai melhorar, outras coisas a gente precisará aguardar para vermos como ficará esse arranjo final, também em relação aos acabamentos da obra, enfim, tem muita coisa que veremos aqui no decorrer desses anos todos que vamos fazer vídeos referente a todos os trabalhos aqui da PR-412. Detalhe que nesse vídeo eu também mostrarei para vocês alguns detalhes do projeto e um pouco mais perto do final do vídeo vocês verão alguns detalhes em relação ao canteiro de suporte das obras. Então, quando a gente for mostrando para vocês todo esse trecho aqui, já no final do vídeo vocês verão como que estava o terreno de suporte e lembrando, o mesmo terreno de suporte que foi usado pelo consórcio Sambaqui nas obras de revitalização e engorda que aconteceram em Matinhos de 2022 até 2025. Lembrando, o consórcio Sambaqui era uma junção de 7 empresas e por isso o consórcio, esse é o nome que eles escolheram, a junção dessas 7 empresas. E aqui, quem venceu a licitação dessa obra, eu já mencionei em vídeos anteriores, mas é importante reforçar, por conta das pessoas novas que se inscrevem aqui no canal e procuram vídeos de atualização desses trabalhos, quem venceu a licitação dessa obra foi a construtora Luiz Costa. Inclusive, se você quiser, quem sabe, verificar se tem alguma vaga de emprego, alguma coisa nesse sentido, vale a pena entrar no site da construtora e, quem sabe, se informar lá. Outra coisa, importante mencionar que o meu vídeo não tem absolutamente nenhuma relação com o governo do estado do Paraná, que é quem está licitando essa obra por meio do DR do estado do Paraná, e nem com, eu também não tenho nenhum vínculo com a construtora Luiz Costa. Ou seja, se caso vocês tiverem alguma problemática, seja por questões em relação a ajustes aí no imóvel de vocês, ou se tiver alguma dúvida muito específica, convém entrar lá no site do DR e baixar a documentação para dar uma lida. Às vezes é uma dúvida pontual, né? Douglas, a minha esquina aqui, eu queria saber se vai ter travessia, se não vai. Então assim, pessoal, infelizmente, como é um trecho, é uma obra ao longo de 14,28 quilômetros, muitos detalhes aqui, obviamente, que não é possível passar. Na verdade, eu só mostro o andamento aqui para vocês e uma dúvida ou outra pontual eu acabo tirando, às vezes nos comentários, inclusive comenta aqui, mas eu não tenho responsabilidade nem do que eles estão fazendo ou que deixaram de fazer. Mesma coisa quando eu faço o vídeo das obras da Ponte de Guaratuba, quando eu falo ali da região de Pontal do Paraná, mesma coisa. Meu trabalho aqui, na verdade, nem é trabalho, isso daqui é um hobby para mim, ok, pessoal? Então, muitas pessoas às vezes chegam aqui, estão olhando os vídeos aqui e veem que arrancaram muitas árvores aqui. Tem gente que fala assim, poxa, por que não tiraram as árvores já adultas daqui e colocaram na região da orla? Então, é um questionamento que quem tem que responder, com certeza, é o próprio DR do estado do Paraná. E o custo dessa obra aqui, inicial, ele foi licitado a 274,5 milhões de reais. Os trabalhos que estão todos sendo executados aqui, eles são de responsabilidade aí da construtora Luiz Costa, juntamente com o DR do estado do Paraná. E lembrando, essa obra aqui ela foi
concebida, digamos assim, pelo menos na documentação que consta lá na licitação, para ser executada em 4 fases e também, obviamente, 4 trechos. O primeiro trecho, em teoria, tinha 2,5 quilômetros, entretanto, já tem aí pelo menos 4,5 quilômetros que eles estão mexendo. Então, não sei exatamente como que está sendo a organização, qual que é a logística em relação à obra e cronograma, até porque o cronograma efetivo dessas obras eu não sei, porque não foi executado. Então eu não tenho exatamente lá, mês tal é para fazer tal região, ou é para executar tal trabalho, ou alguma coisa nesse sentido. Eu não tenho acesso à parte de project, de gestão em relação a esse projeto. Isso é matéria técnica mesmo em relação a gerenciamento de obras. Provavelmente eles usam um software, tanto o DR quanto a construtora Luiz Costa, com certeza deve ter alguma coisa para acompanhar aí as entregáveis ou as deliverables, enfim, é matéria de gestão de projetos mesmo isso daqui. São muitos detalhes, são diversas questões que vão acontecer, questões com drenagem, questões em relação a cotas, em relação à pavimentação, as marginais em relação aos comércios, as casas e as adequações que às vezes precisam ser feitas justamente por conta de problemática de um pedaço que foi invadido em relação à área da União, enfim, ou que não foi, que estava tudo certinho em termos documentais, mas que vai ser necessário fazer alteração por conta dessa duplicação também nas marginais também. Enfim, pessoal, tem muitos detalhes que precisam ser geridos. Uma obra desse tamanho aqui, ao longo de tanto tempo, e tudo isso, com certeza, imagino eu, que deve ser feito aí, com certeza, com software, ok? Os trabalhos, eles vêm até essa região aqui do Riviera. Estamos aqui na esquina com a rua Itaguajé, nesse primeiro momento. Inclusive, nessa esquina aqui, não haverá travessia. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês que não haverá nem faixa de pedestres e nem travessia. Esses documentos e o que eu vou mostrar para vocês mais perto do final do vídeo, vocês terão acesso se assim quiserem, mas daí vai ter que pesquisar aí no Google, enfim, vai ter que garimpar um pouco das informações, porque são milhares de páginas de detalhes desses documentos que foram disponibilizados antes da licitação aqui. Certo? Eu estou fazendo um panorama geral mostrando aqui a região sul da cidade e vemos ali Caiobá, o centro da cidade, enfim, justamente para que a gente consiga vislumbrar o quanto de área verde tem e também a região onde é o canteiro dessa obra aqui, de suporte, que antigamente o Sambaqui que estava usando e agora é a construtora Luiz Costa que venceu a licitação e está aí com os trabalhos em desenvolvimento. E olha só, mas ainda assim fica distante, até porque realmente é distante. Nesse ponto que eu estou colocando aqui para vocês é o Parque do Sertãozinho, por exemplo, um dos 5 parques municipais da cidade. E ali, apesar de distante, dá para ver que tem um terreno de suporte. Mas, para facilitar um pouco, eu vou mostrar as imagens aqui para vocês, porque eu fui até a região ali para gravar com drone. E no início dos trabalhos eles estavam construindo várias coisas aqui. Essas estruturas de galpão que a gente percebe aqui praticamente não existia pouco tempo atrás e agora já tem bastante coisa aqui. Inclusive eu até mostrei alguns detalhes justamente dessa região. Antigamente aqui era a central de concretos que o consórcio Sambaqui fazia os tetrápodes, as peças que estavam sendo confeccionadas para fazer aí também as questões de obras de macrodrenagem lá da Avenida Paraná, também as obras de microdrenagem em todos os quase 23 quilômetros de obras que foram executadas na região, aliás, de Caiobá, centro e do Balneário Flamingo até a região do Balneário Praia Grande. Tem aí muita coisa que ainda veremos aqui na região, muitas coisas serão desenvolvidas aqui ainda e daqui a pouco veremos também com certeza muitas peças aqui, porque também serão executados trabalhos de drenagem ao longo lá da Avenida Paranaguá. E com certeza absoluta, conforme essa região toda for sendo aí saturada em relação a espaço, com certeza vai ser usado a região à esquerda aqui. Tem um espaço grande que inclusive eu vou mostrar para vocês também com imagens de satélite, até porque vai dar para ver todos os tetrápodes que o consórcio Sambaqui confeccionou e dá para ver bem certinho, até interessante, tá? Então essa região toda antes era
né, praticamente povoada aí só por tetrápode. Era realmente muitas unidades, tá, pessoal? É muitas unidades mesmo. Então, a central de concretos trabalhou sem parar. Agora, um outro detalhe, falando sobre a questão do futuro Hospital Regional do Litoral do Paraná, que ficará aqui em Matinhos, e é justamente nesse ponto amarelo que eu estou colocando aqui para vocês. Então, vai sim usar uma parte. Lembrando que, recentemente, o prefeito atual da cidade, ele falou que conseguiu aí resolução em relação à matrícula. E antes que os questionadores de plantão falem alguma coisa sobre a questão da área verde, vocês têm que estar preocupados justamente com essas queimadas que acontecem aqui na região de Mata Atlântica, ó. Não em uma região em que futuramente haverá um hospital, ok? Se preocupe em fiscalizar, quem sabe, se você é muito preocupado aí com essa questão ambiental, se preocupe com outras situações que acontecem, né, de maneira, digamos assim, meio que até criminosa às vezes, de queimadas e outras situações de desmatamento aqui. Não em situações que há licença ambiental ou que há acordos aí entre Ministério Público, Governo do Estado e municípios também. Essa região aqui é a região da FITEP, justamente por isso que eu estou mostrando aqui para vocês, só para que haja aí a possibilidade de vocês se situarem. E só um último panorama, antes da gente mostrar algumas imagens de satélite para vocês, de como que está a central de concretos, ou a central de suporte, ou o canteiro de suporte em relação às obras da PR-412 nesse momento aqui. E olha só, pessoal, lembra que eu falei para vocês, né? Então, onde eu mostrei as imagens aqui é a central de concretos, percebemos, olha só, tudo o que a gente vê aqui antes estava sendo usado pelo consórcio Sambaqui. Então os caminhões todos ficavam nessa região, sendo movimentados para lá e para cá, com esse monte de peça que a gente vê aqui, ó, tudo isso daqui é peça para a obra de macrodrenagem, e essas menores aqui eram para as obras de microdrenagem. Então era um trabalho intenso. Todo vídeo que eu fazia para o consórcio Sambaqui, eles pediam para eu gravar aqui a central de concretos justamente para mostrar para o IAT como que estavam sendo desenvolvidos aqui os trabalhos e qual que era a produção deles, lógico. Bastante interessante de mostrar essa questão da central de concretos aqui. Nessa quadra aqui, ó, é onde provavelmente ficará o hospital na cidade de Matinhos, Hospital Regional, 90 leitos, etc. Douglas, eu queria mais informações. Entra lá no perfil do Instagram da Prefeitura Municipal de Matinhos, até porque o foco aqui não é falar de política, é mais falar sobre questões. Inclusive, essa informação aqui, apesar da gente não querer falar sobre política, essa informação eu peguei com o Daniel Parras, que tem um programa no Facebook e também Instagram, né, logicamente, e ele fala sobre política lá. E essa informação eu consegui com o Daniel Parras, mandei mensagem para ele hoje à tarde, e é um cara que eu acompanho para me informar sobre questões aqui da cidade. E daí lá, eu perguntei exatamente onde que vai ficar, porque a gente sabe que vai ser ali perto do FITEP, mas eu queria saber exatamente onde vai ser, porque o prefeito da cidade até mostrou ali a matrícula, mas não tinha a numeração para eu conseguir tirar uma cópia e quem sabe ver exatamente. Daí ele me falou, vai ficar naquela região assim, assim, assado. Então é justamente aqui. Então uma área de 20 mil metros quadrados, se eu não estou enganado, 19 mil, pouco mais ou menos. Ok? Então vai precisar suprimir essa vegetação aqui, entretanto, é por uma causa maior, ou seja, é por uma causa muito digna, digamos assim, que é o hospital na cidade. E olha só, a quantidade de tetrápodes, tudo isso daqui é tetrápode. Esse tetrápode aqui, ele era lançado na frente de todas as estruturas marítimas semirrígidas que foram executadas em relação às obras de revitalização. Então, os guias correntes lá da Avenida Paraná e os guias correntes do Rio Matinhos, os headlands, os espigões, enfim, todos eles foram feitos trabalhos aí de enrocamento nessas estruturas. Uma parte foi rocha e a outra parte foram com esses tetrápodes aqui. Isso daqui é usado em vários países do mundo, é um método de engenharia em relação a esses tipos de trabalho. Vários países usam e é uma técnica moderna, porque eles se encaixam e eles ficam melhor presos, digamos assim. Então é justamente para tirar aí a energia do impacto das ondas e também diminuir aí a força das correntes marítimas nessas estruturas para que elas durem mais, digamos assim. Além disso, obviamente, é importante a gente mencionar detalhes referentes a esse projeto. Douglas, como é que você conseguiu esse documento? Esse daqui, na verdade, é o Google Earth, certo, pessoal? Lá nos documentos que estão disponíveis no portal da transparência, você consegue baixar um arquivo que é o KMZ. Esse KMZ,
esse arquivo ele armazena informações geográficas que o próprio DR disponibilizou para todos nós, e a partir daqui a gente vê qual que é o traçado que vai ser executado em relação a essa obra de duplicação. Então começa aqui sobre a ponte do Rio Matinhos, aqui a Avenida Curitiba, aqui vai ter um viaduto, inclusive o traçado do viaduto, justamente nessa região. Quem passa por baixo da Avenida Curitiba pega e vai sentido os balneários, passa por baixo aqui do viaduto, e quem vem dos balneários e vai para o centro passa por cima do viaduto aqui, beleza? Inclusive dá até para você tirar algumas informações aqui, ó, e depois ir colocando, marcando e flegando aqui os desenhos, ok? Então aqui é interessante porque, ó, perto aqui de onde é a Avenida Brasil vai ter uma travessia. Vemos aí as faixas de pedestres, ó, aqui na Avenida Brasil. A próxima aqui tem conversão, enfim, tem, os acessos aqui da Marginal para a PR-412. A outra travessia vai ser aqui entre as quadras da Rua Cascavel e a Rua Cianorte, ó. Então vai ficar no meio dessas quadras aqui. A próxima travessia vai ser logo depois ali entre as ruas Cianorte e Rua Matelândia e assim por diante. Então você baixa aí, se você quiser. Esse daqui eu estou vendo no meu computador, a tela que vocês estão vendo é a tela do meu computador, e a partir daqui fica fácil de verificar onde serão cada um dos pontos dessas travessias aqui e tudo mais. Então interessante, se vai até a região de Pontal do Paraná. Aqui é a região de Pontal, então ao longo de 14,28 quilômetros, ok? Então, aqui é a região de Praia de Leste, Pontal do Paraná, Praia de Leste, e essa daqui é a PR-407, que eu espero que seja duplicada, que dá acesso de Pontal do Paraná a Paranaguá, ou seja, a junção ali, na verdade, com 277, né? Essa daqui eu espero que seja duplicada, porque quem vem para Pontal do Paraná, região de Praia de Leste, até Pontal do Sul, é interessante que não seja em pista simples do jeito que é agora, porque atrapalha demais mesmo, e na época de temporada é horrível. Espero que eles dupliquem essa região de acesso aqui o quanto antes, ok? Então é isso, pessoal. Normalmente os meus vídeos eles não seguem roteiro, eu só passo simplesmente aquilo que de curiosidade que eu mais tenho e eu compartilho aqui com vocês. Não é nada pensado ou nada nesse sentido. Então, todos os meus vídeos eles são realmente autorais, inclusive recentemente até comentaram: ah, que bom, né, que você fez até um vídeo documentário aí, mas era a sua própria narração. Na verdade, é realmente a maior parte dos vídeos que eu faço e não vai ter nenhuma voz de IA, alguma coisa nesse sentido aqui. É 100% autoral e é sobre as curiosidades que eu tenho como morador e como profissional da área do ramo imobiliário, que eu vou passando aqui para vocês alguns detalhes também. Beleza? Esse foi um vídeo de acompanhamento das obras da PR-412, alguns detalhes em relação à central de concretos e também até sobre o hospital aqui regional, que em breve, se Deus quiser, teremos na cidade de Matinhos. Meu nome é Douglas Avelar, hoje eu vou ficando por aqui, um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo.